E o Trump não quer fazer isso, matar a população, nem destruir o exército. Ele quer destruir os cartéis e o Maduro cai fora. Essa é a realidade. O Maduro tem tentado aí nos últimos dias, vendo a situação que vem se aportando, né, que vem se mostrando para frente dele, né, pelo menos da forma militar, tentando mostrar na mídia o que ele tem de armamento, fazendo algumas fanfarras, digamos assim, em forma de pirotecnia, que a gente pode chamar assim. Ele lançou lá uma frase lá, queremos paz, né, em inglês, help me, save me. Ele, pô, se humilhou, cara. E ele cometeu uma gafe foda. Ele falou que trocaria tudo. O Maduro, em desespero, pedindo paz. Maduro chegou a falar em inglês, rapaziada, porque, de fato, a CIA teve uma operação recente, teve fuga da sua alta cúpula, isso foi repercutido aqui, e o Maduro resolveu dizer que ele quer paz. Não façam uma guerra louca, foi assim que traduziu aí a mídia, porque a fala é no crazy war. Miqueias, conta pra gente essa história. Simples, Eric. O Maduro continua preocupado, desesperado depois dessa notícia da CIA atuando dentro da Venezuela. E não é para menos, tá? No momento em que nem havia uma recompensa, quer dizer, a recompensa já havia, né? Mas não havia o movimento dos Estados Unidos na tentativa clara de derrubá-lo, na possibilidade de um ataque, nós tivemos uma operação dos Estados Unidos dentro da Venezuela que conseguiu garantir o resgate ali dos opositores do Maduro que estavam dentro da Embaixada da Argentina sob os cuidados do Brasil. Então, o Serviço de Inteligência americano conseguiu retirar diante de forte aparato policial, lembrando que a embaixada estava cercada por policiais. A embaixada cercada por policiais, o Serviço de Inteligência americano conseguiu retirar os opositores de lá, debaixo do nariz de Nicolás Maduro. Então, ele, nesse momento, está desesperado com a possibilidade de traição, de emboscada, de assassinato, tudo isso. Ao ponto que, nesse momento, ele também anuncia a criação de um aplicativo para que a população denuncie o que pareça suspeito. E aí eu lembro, senhores, que a gente já repercutiu aqui no Falar do Albert News, que os oficiais, o alto generalato de Nicolás Maduro está em pânico, está paranoico, trocando seus seguranças o tempo todo, mudando de local o tempo todo, trocando de celular, tudo isso com medo desse rastreio, com medo desses ataques. E a situação do Nicolás Maduro só vai se agravando cada vez mais, uma vez que as atuações do Donald Trump vão se intensificando na área do Caribe, mais navios vão sendo atingidos. E agora, uma notícia que é bom a gente prestar atenção nos detalhes. A gente sempre fala que não existem coincidências. Donald Trump acaba de anunciar que vai fazer exercícios militares em Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago, que anteriormente já havia declarado apoio para que Donald Trump, a partir de seu território, efetuasse operações contra o narcotráfico. Trinidad e Tobago também, o país para onde supostamente um dos generais de Nicolás Maduro teria desertado, teria fugido para lá, ao ponto de Nicolás Maduro falar, não, ninguém desertou, mas nós estamos fazendo operações de combate ao tráfico de drogas que vem de Trinidad e Tobago, que não só trafica drogas, como trafica pessoas. E o que chama atenção na questão de Trinidad e Tobago é a sua proximidade geográfica com a Venezuela. Literalmente, Trinidad e Tobago tem um golfo ali, tem uma bacia entre Trinidad e Tobago e a Venezuela, mas os dois pontos mais próximos são como se fossem pequenas arquipélagos assim, que vão na direção da Venezuela, que são separados por um canal de somente 11 quilômetros, ou seja, facilitando qualquer tipo de ação militar partindo de Trinidad e Tobago para dentro do território venezuelano. Então, diante de tudo isso, nós percebemos que Nicolás Maduro está com a corda no pescoço e extremamente preocupado. E aí vem mais um detalhe interessante. Muita gente falou que Donald Trump estaria declarando guerra à Venezuela. Só que ele agora acaba dizendo o seguinte, olha, eu não estou declarando guerra, eu não preciso de aprovação do Congresso, porque para declarar guerra, sim, você precisa de aprovação do Congresso, mas não para combater traficantes, aqueles que levam drogas para dentro do seu país. E com isso, ele coloca na reta, literalmente, o Nicolás Maduro, que é considerado traficante pelos Estados Unidos, coloca Gustavo Petro, que começa a ser anunciado. Donald Trump falou que a Colômbia é um país que trabalha muito ativamente no tráfico de drogas para os Estados Unidos, e o líder daquele país é um bandido. Logo, ele está sinalizando que ele pode incluir Gustavo Petro nessa lista de traficantes e, para tanto,
não precisaria de aprovação do Congresso americano para iniciar ações militares, porque não é guerra, é simplesmente um trabalho de segurança pública contra o narcotráfico. E, nesse sentido, repito mais uma vez aos senhores, seguindo essa mesma lógica, nada impede que Donald Trump escolha combater os traficantes do Brasil, que também sabemos que enviam drogas para os Estados Unidos, negociam drogas e armas por lá. Então, com isso, o cenário vai se apertando cada vez mais para Nicolás Maduro e o Brasil segue preocupado. Lembro que a Operação Atlas já era para ter acabado, uma operação que está acontecendo lá em Roraima, mas foi prorrogada pelo menos até a COP30, que acontece no final do mês. Então, nós temos aí que o Brasil considera séria a possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos dentro da Venezuela. Não é guerra, é simplesmente um combate ao narcotráfico e o Brasil pode acabar tendo alguma consequência séria com isso. Vilas Boas, como é a sua primeira vez conosco, eu vou pedir a sua opinião sobre essa notícia, mas você fique à vontade também para dizer o que você pensa de todo esse cenário, porque como é a sua primeira vez aqui, desde que o Trump começou a fazer essas ameaças e começou a colocar seus navios em volta da Venezuela, essa questão da CIA que aconteceu na semana passada, que no começo era um boato e depois o próprio Trump confirmou. Como é que você vê todo esse cenário? E, por fim, essa notícia de hoje, de chegar ao ponto do Maduro simplesmente pedir paz. E toda aquela pompa que ele tinha para dizer que os Estados Unidos não teria condições de enfrentar o exército venezuelano, parece que foi embora. Pois é, Eric, a situação vem se complicando, né? O agravamento da crise vem sendo escalado aí dia após dia, movimento após movimento. Os Estados Unidos vem de uma forma muito clara, né, escalando esse poder de combate na região. O Maduro tem tentado aí nos últimos dias, vendo a situação que vem se aportando, né, que vem se mostrando para frente dele, né, pelo menos da forma militar, tentando mostrar na mídia o que ele tem de armamento, fazendo algumas fanfarras, digamos assim, em forma de pirotecnia, que a gente pode chamar assim. Mas nos últimos dias, né, como a declaração de hoje, a gente vê que as opções políticas dele estão chegando ao limite do que ele pode fazer, né? Ao que a gente conseguiu apurar aí, houve uma conversa, uma declaração dele em inglês, como você próprio falou, mas o próprio presidente Trump, numa entrevista, numa coletiva de imprensa, ele está negando isso, né? Então, o único objetivo político colocado até agora de forma perceptível pelos Estados Unidos é a saída, né, do Nicolás Maduro do poder, né, do Estado venezuelano. De que forma a gente não sabe. Mas com essa declaração de hoje, a gente vê que o argumento político do venezuelano está acabando. E também hoje aconteceu um grande desbalanceamento no poder de combate da região, né, com a declaração feita que o chamado Grupo de Ataque Norte-Americano, Carry Strike Group, né, baseado no porta-aviões Gerald Ford, está sendo deslocado da Sexta Frota, né, a região que notoriamente ele ocupa no Mediterrâneo Oriental, e se deslocando para a área de operações do comando do SOUTHCOM, né, que é o grande comando operacional que vai conduzir todas as operações militares nessa região. Então, só para clarificar, o Comando Sul dos Estados Unidos ele responde pela área operacional que vai da América do Sul ao Caribe e o México também. Então, ele é um comando operacional que ele recebe os meios, vai planejar, vai empregar, vai comandar e vai controlar. Tá? Então, isso é um grande desbalanceamento nesse poder de combate da região. Se a gente já tinha aí um grupo chamado Amphibious Red Group, com os 3 navios, com uma unidade anfíbia dos fuzileiros navais americanos, que já é um poder de combate assim, muito relevante, né, com seus quase 4.500 militares, a gente vem somar isso só um porta-aviões que vem carregando aí em torno de 75 aeronaves de alta performance, com mais aí um tanto de aeronaves de alerta aéreo antecipado, com helicópteros. Então esse número aí vai só um navio carregando em torno de 100 aeronaves, que é um poder de combate aéreo maior do que muitas forças aéreas pelo mundo afora. E ele não vem sozinho, né? Um porta-aviões desse, ele nunca anda sozinho. Então, ele vem carregando os seus cruzadores, os seus destroyers, que fazem tanto a sua proteção para a guerra antissubmarina, como a guerra de superfície, e também ajuda em algum aspecto da guerra aérea. E, às vezes, também com um submarino nuclear que vem navegando por baixo deles para cuidar da guerra submarina.
Então, isso realmente é uma ação de muito peso tomada pelo governo americano, trazendo esse poder de combate para a área, entendeu? Então, a gente tem que ficar realmente atento, porque nessa escalada de crises, esse movimento da ordem militar hoje realmente desbalanceou o tabuleiro. Só para ter noção, esse porta-aviões, o Gerald Ford, é o maior e mais moderno porta-aviões do mundo, né? Custou aí da ordem de 13 bilhões de dólares, traz um monte de tecnologia embarcada, e ele estava agora recentemente no leste do Mediterrâneo, justamente para apoiar as ações de Israel em todo aquele cenário conturbado que a gente veio acompanhando aí nas últimas semanas. E vai ser a primeira vez em épocas que essa sexta frota vai desmobilizar o Mediterrâneo. Então, essa ação política, né, dentro do vetor da esfera militar norte-americana, ela tem bastante peso. Então, a gente vai acompanhar com calma, né, tudo isso que está acontecendo. Então, aliado a isso, a gente está vendo o movimento de bombardeiros americanos. Durante a semana foram os B-52, ontem e hoje os B-1, né, os Lancer. Então, junto às tropas de operações especiais, foram reportados aí em adestramento com ou junto ou não com as forças anfíbias do SMC e da Marinha Americana. Então, as coisas estão desbalanceando pelo ponto de vista militar, tá? As opções militares agora, na minha opinião, elas estão sendo medidas pelo lado operacional. Então, os planejadores norte-americanos, extremamente qualificados, devem estar pesando, né, quais são os objetivos políticos traçados pelo governo Trump, pelo seu secretário de guerra, e tentando detalhar isso para o nível operacional que acontece aí pelo comando do SOFCOM. E aí para o comando tático, analisando todas as possibilidades que devam ou possam ser empregadas, basicamente analisando o risco envolvido. Então, de uma forma geral, Eric, essa é a minha visão, tomando em conta aí essa opção política do Nicolás Maduro, que praticamente ele está entregando tudo, só não entrega o que realmente os Estados Unidos quer, que é sair do governo, largar o governo, e esse desbalanceamento muito intenso do poder de combate promovido aí no dia de hoje pelo secretário de guerra norte-americano. Muito bom, muito bom. Carcará, pegando aí a deixa do Vilas Boas, quando a gente teve o anúncio dessa questão da CIA, a gente imaginou que o Maduro pudesse sofrer ali um assassinato, acho que eu posso colocar assim, por esses membros da CIA. Parece que muita gente teve medo, muita gente fugiu, uma série de outras coisas aconteceram. O Trump já deu um passo para a Colômbia, inclusive agora a atualização, a família ali, o próprio presidente da Colômbia foi sancionado pelo Trump e parece que ele já está de olho até em outras posições na América do Sul. Se fala até em posicionar os seus navios em volta ali das áreas das Guianas, por causa da Colômbia e da Venezuela. Então, teve um leve movimento aí na geopolítica hoje com essa possibilidade. E aí eu te pergunto, Carcará, a fala do Maduro não pode indicar que ele também está prestes a sair em fuga? Porque se ele entende que não vai resolver nada, ele não acha que o Maduro, ele não acha que o Trump vai simplesmente ir embora do país dele para pedir paz. Não faz o menor sentido. Isso não é uma indicação de que ele não tem mais nada para fazer a não ser fugir, Carcará? Rapaz, o camarada fanfarrão do Maduro, ele não tem muita opção, não. Porque, militarmente, ele teria que ser uma guerra de guerrilha e o governo americano aceitar essa fricção, né? Guerra de fricção aproximada com um bando de maluco com fuzil atirando. E tiro é tiro. E se uma mulher daquela lá, uma senhora daquela, eu já até falei, atirar e pegar em alguém mata. Munição é munição. Não vai, humano é humano. E tiro é tiro. Bateu, o humano morre. E o Trump, o trauma dele não é enfrentar o exército americano, é ter que entrar na marra, né? E ter que matar milhares de civis que foram lavagem cerebral por cubano, o pessoal do iraniano, chinês, pessoal do MST também, e dizendo, não, vocês são os heróis, vão lá que é fácil, as pessoas sem entenderem, entrar na psicose coletiva e querer lutar, pô. E o Trump não quer fazer isso, matar a população, nem destruir o exército, ele quer destruir os cartéis e o Maduro cai fora, essa é a realidade.
Porém, se o Maduro fizer resistência, o Trump, eu já falei, ele não foi lá para passear com porta-aviões. Eu falei, ele vai começar com isso, com aquilo, depois vai aumentando a força, 10 mil fuzileiros, 15 mil, 20 mil, 25 mil, até formar uma divisão anfíbia completa, um corpo de exército de fuzileiros navais. E estava faltando o quê? Um porta-aviões, como o 05 falou, o Vilas Boas, a notícia é o porta-aviões, só que os jornalistas não entendem que o porta-aviões, ele é como é que se diz? A nave principal, o navio principal de uma frota, de uma flotilha gigantesca, de uma frota, que é a maior frota do mundo, que é a americana. Então vem porta-aviões, destrói, fragata, vem tudo, vem geralmente um avião, um porta-aviões nuclear, vem um submarino nuclear fazendo a varredura do oceano, varrendo todo ele por baixo, entendeu? Então o Maduro não tem opção. Ele lançou lá uma frase lá, queremos paz, né, em inglês, help me, save me. Ele, pô, se humilhou, cara. E ele cometeu uma gafe foda. Ele falou que trocaria tudo pelo Trump e jogaria a Rússia e a China fora. E o Putin, já sabendo disso, já mandou retrair tropa e assessores. O Putin, meu irmão, eu fiquei aí, sustentei o fogo, agora tu fala que não precisa de mim, vai me trocar por ouro e petróleo? Show de bola. E ele não tem mais o que falar, pô. Fugir, como que ele vai fugir? O avião invisível, ele é X-Men? Não tem avião invisível, filho, não tem. Vai de submarino? Não pode. Vai no barco de maconheiro? Não pode. Vai fugir para o Brasil? Pouco provável, mas eu não duvido, tá? Que tenha louco o suficiente. Para a Colômbia, seria uma opção. Levar o alvo coletivo para a Colômbia. O exército colombiano não deixaria. Os generais colombianos não deixariam uma loucura dessa. Lá os generais ainda têm moral pra caramba. Os generais lá combateram a guerrilha por 40 anos e não quer ver o país ser destonado. E o que o Petro fez, eu já falei, foi alta traição contra os Estados Unidos. O Maduro não. O Maduro é um cara que prejudica a população, faz ruído na América Latina, é chefe do narcotráfico. Ele é um traficante maior dentro do planeta. É o maior traficante planetário que ele se tornou presidente na marra. Então, entre ele e o Petro tem muito mais pecado e muito mais peso para os Estados Unidos, tanto que comércio como... E a Colômbia é um aliado extra-OTAN de prioridade máxima. O Brasil também. Olha a diferença. O Maduro não. A vantagem do Maduro da Venezuela, que se o Trump assumir o comando ali do comércio junto, não vai tomar nada, vou falar para você, o americano não vai tomar nada de ninguém. Ele se livra do Oriente Médio. Já falei, esse é o jogo. Ele quer ficar com a Venezuela ali, com o comércio, vai ajudar a Venezuela, ajudar as Guianas, ajudar o Brasil, se o Brasil não continuar dando nesse ruído babaca. E ele vai esquecer o Oriente Médio e vai ficar aqui na América, pô. E a Arábia Saudita, sabendo disso, já se aliou com o Paquistão para pegar arma nuclear e outras armas, porque o príncipe herdeiro da Arábia é muito amigo do Trump lá, e ele falou, meu irmão, vou sair daí aos pouquinhos, tá? Vai se ajeitando aí que eu vou cair fora. Esse é o jogo. E o Maduro é só um traficante no meio desse tabuleiro, que ele pode morrer, pode matar, o nego não importa, ele vai cair fora. A CIA está lá, mas não quer dizer que a CIA está lá em corpo, não precisa. Assim como o George Soros está no Brasil através de ONGs, a CIA está na Venezuela através de muitos, inclusive militares e simpatizantes, tá, senhor? Claro que tem os grupos especiais lá, que a gente chama lá na surdina, na night, né? Os night stalkers desse da vida, os forças especiais deles, mas tudo muito sigiloso e sem ninguém, não tem quem saiba onde é que a CIA se encontra no terreno. Nem os venezuelanos. É tanto que eles chegaram lá, os americanos, resgataram os argentinos lá, que estavam na embaixada lá, e levaram e todo cara, que houve. É desse jeito que as forças especiais trabalham, tá, camarada? Sigilo e eficácia e velocidade. O Maduro está sem saída. Cheque. Não é mate, porque ainda não teve o primeiro disparo. Agora, e o Brasil, gente? E o Brasil está preparado para esses movimentos, para o que está acontecendo na América do Sul? A gente tem duas notícias, na verdade, para repercutir aqui. Você já viu a fala do Lula, né? Agora vamos falar daquilo que interessa ao Brasil. Muitas das vezes não é a fala do Lula. Mas o Brasil firmou um acordo na Indonésia. É o que o Lula estava fazendo lá. Essa reunião, tinham muitas pessoas envolvidas nisso. E o Brasil está precisando fazer acordos militares importantes, não só com a Indonésia, mas já a gente fala sobre isso, porque tem a ver com o que a gente vai mostrar aqui agora. A gente pegou um vídeo
sobre uma questão envolvendo os Gripens, que foi divulgado aí, a gente dá destaque para a página Nerd Militar, que deu destaque para uma questão que é um problema para o Brasil. E eu já tinha até ouvido falar disso, mas como isso virou notícia e temos um bom vídeo para repercutir sobre isso, quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, que eu vou passar a palavra aqui. Hoje nós temos 3 comanches nesse programa para entender a situação que o Brasil está. Ao que me parece, e não sei se eu estou correto, os Gripens, os caças Gripens são o que tem de melhor hoje nas nossas Forças Armadas. Mas vejam esse vídeo aqui e daqui a pouco eu passo a palavra. Mano Walter, pode soltar. Esse avião só consegue voar exatamente o que você ouviu. Se você for um piloto e for interceptado por um caça F-39 Gripen operado pelo Brasil, você não precisa fazer nada. Pode seguir com a sua viagem porque ele não consegue fazer nada. O Brasil opera 10 caças F-39 Gripen, onde os primeiros chegaram em 2020 com um pacote de 36 aeronaves. E até hoje, o caça não está autorizado a utilizar o canhão nem os mísseis Iris-T e Meteor. Isso porque a integração e certificação dos armamentos ainda está em andamento, e a previsão não é muito boa. Os cortes e o orçamento limitado cada vez mais, o cronograma renegociado e a complexidade de produzir parte do caça aqui no Brasil, com a transferência de tecnologia, onde cada sistema, radar, sensores, mísseis precisam ser testados e certificados individualmente, faz com que o prazo dele até o final deste ano 2025 é que talvez ainda certifique as suas contramedidas, o tal dos flares ou shafts, e nada de utilização de armamentos como bombas, mísseis e os canhões. Infelizmente, tudo isso por causa de política, onde o Brasil, mesmo tentando cada vez mais conseguir mais aeronaves de última geração, elas ainda não conseguem proteger totalmente os nossos céus brasileiros. Curta esse vídeo e me siga. Esse avião... Júlio, eu tô maluco, ou o que eu ouvi é que o Brasil, se de repente, cenário hipotético, Maduro, a Venezuela, coloca alguns Sukhoi aqui, né, que eles adquiriram da Rússia, dentro do nosso território, do nosso espaço aéreo. Se o nosso Gripen conseguir chegar até ele, a gente não pode abater um caça porque a gente não tem autorização. Explica esse processo todo, Júlio, porque a gente não poder atirar, tem canhão, é um problema militar. E, ao que me pareceu ali, tem 2 coisas, questão política e questão, de repente, orçamentária. Dá esse panorama pra gente das Forças Armadas aí, que depois eu vou perguntar aí para os nossos comentaristas se faz sentido a gente estar indo fazer esses acordos fora do Brasil, se a gente tem problemas dessa natureza aqui dentro, Júlio. Bem, Eric, equipamentos militares, sistemas militares, eles possuem certificações. Para ter uma analogia, né, o KC-390, a aeronave fabricada pela Embraer, está muito famosa e muito proeminente no segmento. Ela levou muito tempo para possuir as certificações a qual ela se detém a fazer essas tarefas. Então, é o seguinte, é como se tivessem que ser elaborados documentos depois de manobras operacionais feitas em loco para depois passar esses certificados. E só depois dos certificados a aeronave está apta a fazer essas tarefas. É assim que funciona com equipamentos militares. Todos muito testados... Desculpe, todos muito testados e aprovados. Então, isso requer recurso, isso requer muitas horas, homem-hora para trabalho, manutenção e os testes em si. Isso gasta dinheiro, tempo e mão de obra. E isso integra também certos sistemas, porque a aeronave ela possui vários sistemas. Como disse, o sistema de contra-interferência, o sistema de defesa de mísseis, o canhão, o radar, os combustíveis, enfim, uma infinidade de sistemas que se interligam a essa aeronave. A aeronave Gripen é uma aeronave simplesmente maravilhosa. Dizem que seu software é um dos melhores do mundo, que torna ela uma aeronave pequena, muito versátil e competitiva, né, no qual ela se propõe com seus similares. Porém, ela tem vários sistemas que tem que se comunicar, e isso leva tempo. Você não compra uma aeronave desse nível de prateleira, pega ela na prateleira, senta na aeronave e sai voando fazendo tudo o que tem que se fazer. Não,
Tudo demanda tempo, transferência de tecnologia, enfim, vários contratos, várias certificações para que essa aeronave possa cumprir com todas as suas tarefas. Então, nós temos uma aeronave que ainda não fez muita coisa, só fez das contramedidas que são para despistar algum míssil, né, que seja seguido por calor, que aí esse chaff, né, falou na matéria que são pirotécnicos lançados da aeronave, né, com um certo calor para atrair esses mísseis. Então isso é o que já foi certificado, e aí, pelo que diz no vídeo, não foi certificado o canhão, o restante das armas, enfim, o que vai levar muito tempo e muito dinheiro. E com tudo isso, a política puxando o freio de mão, sucateando as Forças Armadas, mostra de um lado que tem uma aeronave maravilhosa, porém não mostra as mazelas, que é justamente esses certificados, Eric. Entendido, Júlio, entendido. Miquel, ao mesmo tempo, o Lula e o Brasil como um todo está tentando aí acordos militares que, em teoria, são relevantes para o Brasil e necessários. Dá um panorama aí para a gente dessa questão, que acordos são esses que a gente está buscando e o que a gente quer com isso? Eric, confesso que no caso da Indonésia, que é um país que recentemente se tornou membro do BRICS, não ficou muito claro em que termos se dariam esse acordo. Como eu falei na outra matéria, o Lula foi até a Indonésia para negociar muita coisa. Investimentos, agricultura, transferência de tecnologia, cooperação na questão do tráfico de drogas internacional e também cooperação nessas questões militares. Mas nada ficou muito claro. O que ficou dito foi que é um plano de defesa de 2023 a 2026, de 2026 a 2033, que incluiria auxílio mútuo, troca de tecnologia, mas não ficou muito claro, ficou tudo muito vago aí nesse caso. O que nós temos visto, na verdade, é que existe um esforço das Forças Armadas para adquirir nova tecnologia e, por parte do Ministério da Defesa, uma criação de vários acordos militares, ainda que pequenos, ainda que com pouca efetividade, mas que representam um reforço na diplomacia militar brasileira, garantindo um posicionamento mais neutro em caso de conflito. Porque o fato, como a gente reflete aqui sobre o avião Gripen, nós temos sérias limitações por conta da burocracia, por conta de questões financeiras, por questões orçamentárias, tudo isso limitando a atuação do Brasil no cenário militar. Embora o exército brasileiro e o exército indonésio sejam considerados aí, estejam entre os 15, 20 maiores potências militares do mundo, o que nós temos de fato é que o Brasil está tentando se alinhar ao máximo a todo mundo, mas sem necessariamente apresentar mudanças expressivas, pelo menos no curto prazo, principalmente por questões orçamentárias. Essas limitações, por exemplo, para quem não ficou claro por que o Gripen não pode usar uma tecnologia ou outra, além da burocracia, além da falta de dinheiro, eu lembro a vocês, por exemplo, que quando começou a questão da guerra da Ucrânia, a Alemanha queria comprar munição brasileira para doar à Ucrânia. O Lula recusou, proibiu que a CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, vendesse munição para a Ucrânia. Com isso, a Alemanha, em contrapartida, bloqueou uma venda que nós teríamos de veículos blindados, nós iríamos vender para um país da África, salvo engano, e a Alemanha falou, não, vocês não podem vender porque tem um chip aí nesse veículo que é de fabricação alemã. Então, esse tipo de burocracia, principalmente ligada também às patentes, acaba criando grandes entraves. Quando o Brasil reforça essas alianças diplomáticas militares, ele consegue desatar alguns desses nós para facilitar a aquisição e transferência desse tipo de tecnologia, mas também garantir a sua neutralidade diante de um conflito mundial em larga escala que está se desenhando tanto na Europa quanto na América Latina. Agora, a questão orçamentária é tão séria, vamos deixar claro aqui. Algumas pessoas estão preocupadas, né? Vão ver essa matéria e vão ficar preocupadas com a questão, mas esse caça não está funcionando, então a gente tem um avião que não funciona. Olha, senhores, eu posso dizer que talvez, se continuar no pé que está, a Força Aérea pode parar de funcionar. E eu não estou nem falando por falta de combustível ou munição, que a gente tem repercutido muito aqui. Avalie a seguinte notícia, a Oi está falindo. Ora, mas o que isso tem a ver?
O que isso tem a ver é que a Oi é a maior prestadora de serviços de comunicação para as Forças Armadas e serviços de emergência no Brasil. E a sua falência implica necessariamente na paralisação de muitos serviços essenciais. Por exemplo, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, está agora correndo atrás de uma licitação emergencial para Claro, a operadora Claro, assumir os serviços de comunicação do SINDACTA para que a gente não tenha uma paralisação do tráfego aéreo no Brasil, porque a Oi está falindo. Da mesma forma, nós podemos ter paralisação no 190, 191, 192, serviços de emergência, ao ponto que o governo já se prepara para, se a Oi tiver que paralisar as operações, o governo vai ter que assumir as operações da Oi ao custo de 3 bilhões. Aí alguém pode falar, pô, mas então a culpa é de uma empresa privada que foi mal administrada? Então, senhores, eu queria lembrar para vocês mais um detalhe. Em 2019, a Operação Lava Jato descobriu que o Lulinha, o filho do Lula, estaria recebendo dinheiro da Oi para 1001 coisas. E a Oi teria tido uma mudança que o Lula fez na lei de telecomunicações para permitir que a Oi encampasse mais serviços do que ela poderia com a lei antiga. Normalmente, os negócios se adequam à lei. No Brasil, a lei tem que se adequar aos negócios quando é de um parceiro. E aí o que aconteceu? Então a Oi ela assume muitos serviços com uma mudança na legislação criada pelo governo Lula em mandatos anteriores, ganhando assim quase que um monopólio sobre os serviços de emergência, de segurança, de soberania nacional. Diante da Lava Jato, a Oi entra em falência e agora nós estamos com o nosso SINDACTA, o nosso 190 ameaçado de paralisação, porque a Oi, em decorrência de corrupção na Lava Jato, está quebrando e falindo. Então, nosso problema não é o Gripen, porque a gente pode simplesmente não ter mais nenhum avião voando nos próximos dias se as coisas continuarem do jeito que estão no Brasil. O problema, senhores, não é um avião. O problema é muito mais embaixo. Vilas Boas, te preocupa essa situação não só da Marinha ou do Exército, ou específico, das Forças Armadas em geral, em situações como essa? E até em acordos, a gente está falando aqui desse acordo com a Indonésia, Miquel deu um bom destaque que a gente não tem muita certeza de como é essa cooperação mútua, porque de fato a gente não tem informações, essa informação não é pública. E eu lembro aqui que isso também aconteceu esse ano, há poucos meses, com o Japão e com a Turquia. As duas vezes foram repercutidas nesse canal. Então, existiu ali treinamento militar de brasileiros com o exército japonês, teve alguma questão também com a Turquia, e sempre sem a gente saber muito do que se trata. A gente ouve falar de acordos, mas quando a gente olha para o Brasil, é isso. Se uma empresa como a Oi falir, a gente pode ter problema na comunicação, a gente fala muito sobre questões de munição e questões de gasolina, que a gente poderia ficar sem. Tem essa questão agora aí do Gripen, que o Júlio explicou em detalhes aqui pra gente, mas que se o Brasil quisesse e se preocupasse com isso, a gente conseguiria agilizar isso, né? O que fica difícil se você não tem dinheiro nem vontade. Como é que você enxerga todo esse cenário brasileiro das Forças Armadas diante desse cenário? Bom, Érica, eu vou tentar unificar quase todos os assuntos que vocês tocaram, que você pediu para comentar, tentando chegar a uma conclusão comum, linkando tudo isso, tá? Então, primeiro eu vou me referenciar ao vídeo mostrado sobre os Gripens. Na minha opinião, é um vídeo tendencioso, tá? Alguém, caçador de like, aí pegou uma informação e jogou como se fosse totalmente solta, né? Sem contextualizar o que acontece. Então, vou tentar contextualizar. O projeto dos Gripens na Força Aérea Brasileira, ele não é uma compra de prateleira. Ele foi um acordo feito, costurado durante anos, né? E que envolvida toda uma troca de tecnologias. Então, como o Júlio falou, a parte da integração dos sistemas, atirar um míssil, radares, sensores, está sendo feito no Brasil, tá? Já que em Gavião Peixoto, junto com os assessores suecos. Isso não é nada simples, entendeu? Porque não, a opção brasileira foi da troca e aprender com a troca de tecnologia. Então, pelo que eu vi, a previsão dos sistemas estarem funcionando justamente era agora, para 2025, ou seja, deve estar sendo estourado. Então, esse prazo deve estar com atraso, sim. Só que atrasos em operações tecnológicas como essa, elas são absolutamente comuns. Não são desejáveis, mas são comuns.
tá? Basta a gente lembrar aí o processo de desenvolvimento do novo Força Aérea 1, que o Trump tanto briga, que acabou ganhando um do Qatar no 747-800, que o projeto do Força Aérea 1 está atrasado em 8 anos, tá? Mesmo com todos os seus bilhões de dólares envolvidos, com Boeing, McDonald's, tudo isso, então o projeto ainda não saiu, entendeu? Porque é um avanço no desenvolvimento tecnológico. Como que a Força Aérea trabalha com isso? Os F-5 continuam ativos. Era a solução que aconteceu para deixar a cobertura aérea do Brasil ativa. Então, os F-5 continuam ativos lá em Anápolis, aí no Rio de Janeiro, na base aérea de Santa Cruz, para fazer a cobertura aérea do Brasil. Outras possibilidades poderiam ter sido aventadas? Poderiam. Muito se comentou na época de fazer uma compra por oportunidade de caças do tipo F-16, entendeu? Para fazer essa transição até que os Gripen tivessem totalmente operacionais, que deve estar acontecendo agora para 2025 ou dependendo aí do calendário que vai acontecer. Agora, a aeronave Gripen é uma aeronave se mostrada de nova geração e pelo menos nos combates simulados que aconteceram em operações aí aqui, inclusive aqui no Brasil, chamadas Cruzex, elas conseguiram abater o invencível F-15 da Força Aérea Norte-Americana. Ou seja, capacidade o caça tem. Qual é o problema, sim, que pode prejudicar e muito, como prejudica o Exército Brasileiro e como a Marinha Brasileira? A falta de previsão, de previsibilidade orçamentária. Porque você não saber o que você pode gastar em termos de recursos seus para fazer todo esse desafio tecnológico, isso dá um entrave muito grande. Porque você imagina a quantidade de pesquisadores, de sensores, de transistores que estão acabando no mundo, de coisas que precisam acontecer, se você não chegar no final do mês e não conseguir pagar aquele boleto. Então, isso sim, também como o Mequez falou, toda essa parte tecnológica envolvida aqui, da tecnologia dos sistemas, isso sim interfere no que a gente chama de soberania. Isso é importante para a soberania nacional, tá? Não é porque as Forças Armadas querem, mas que o país precisa se defender das ameaças externas, mesmo que não for para uso, mas para dissuasão. Então, essas bravatas que a gente escuta aí todo dia em termos de soberania, do tópico de bravatas. Isso sim é soberania que afeta todo mundo. E aí, me reportando um pouco agora a questão da Indonésia, a Indonésia é uma força armada, um país que vem investindo pesadamente no desenvolvimento da sua defesa, tá? Nos últimos anos, aí, os orçamentos do Ministério da Defesa destinados têm sido crescidos volumosamente e o presidente atual decidiu, né, entendeu que a vulnerabilidade geopolítica daquele país, onde ele se localiza, é muito grande. Então, a gente pode lembrar que a Indonésia ele é um país que tem mares tanto no Oceano Índico como no Oceano Pacífico, e ele tem, só para ter a dimensão, um problema de 17 mil ilhas para cuidar, tá? Além de ser um dos maiores litorais de países do mundo, aí, junto com o Canadá, Austrália e outros países. Então, o problema geopolítico do poder naval da Indonésia é muito grande. Então, qualquer iniciativa em termos de cooperação, de defesa, seja em uma qualquer das vertentes, é importante. No entanto, eu pegando para ver aí a nota de imprensa do comunicado conjunto feito recentemente, aí, fruto da visita do presidente lá em Jacarta, o que eu vi em termos de defesa é basicamente nulo, tá? É uma verborreia que acontece aí em qualquer nota diplomática, em qualquer reunião bilateral que aconteça no Brasil. Então, está falando em participação de feiras, em eventos, workshops e estreitar laços com a base industrial de defesa. Ponto. Como isso vai fazer, quem vai fazer, moldura temporal, nada. Então, infelizmente, eu gostaria de ver uma atuação mais importante do Brasil naquele cenário do Mar do Sul da China, que é totalmente contestado, que a gente vem acompanhando toda a problemática ali junto da Indonésia, Papua Nova Guiné, Austrália, Filipinas, toda a confusão daquele lugar que está acontecendo. Felizmente, a Indonésia acordou. Seria bom se a gente também pudesse, junto com eles, participar desse desenvolvimento. Carcará, eu acho que a gente vai começar a dar importância para isso, como disse o grande Vilas Boas, talvez quando algum político correr risco de não ser eleito por estar negligenciando as Forças Armadas brasileiras. Enquanto isso não virar um papo do dia a dia das pessoas, de que as guerras estão acontecendo no mundo inteiro e parece muitas vezes que nossos governos, nossos governantes não estão se importando com isso,
eu acho que nada vai acontecer. Quando alguém chegar e perceber, chegou num ponto do Brasil que se eu não falar que eu vou melhorar as Forças Armadas e me preocupar com a soberania do Brasil e com o nosso poder bélico, eu posso perder uma eleição. O que você acha, Carcará? Camarada, vamos pelo a vítima da reportagem, os Gripen, cara. Excelente caça, talvez o melhor caça de quarta geração, que chama quarta geração mais. Ele tem algumas tecnologias do F-35, a tela de gerenciamento de combate, é uma das melhores do mundo, é a wide, que a gente chama daquela tela gigantesca aí, tela de cristal líquido, ela é usada no F-35, a mesma tela, foi o Brasil que desenvolveu, e tá tendo uma confusãozinha aí, o Vilas Boas aí, o comandante Vilas Boas falou uma frase que eu ia falar, esse cara do vídeo, ele não tá errado não, tá? Realmente, se entrar alguém aqui e depender do grito, vai acontecer nada, isso é real, mas não é a verdade dos fatos, do que ele quis mostrar. Na verdade, ele quis depreciar a força por falta de conhecimento. É verdade que os caças não estão prontos para combater, mas não é assim do jeito que ele falou, tá bom? O erro é político, porque os caças eram para ter sido entregues em 2025, 26, os 36 caças. Começou em 2012, 10 anos depois, se colocasse 3 caças por ano, daria 10 vezes 3, 30, a gente estaria com 30 caças aí, 33. Digamos que hoje podia estar aceitável faltar 3 caças para os 36. Cara, agora que vai chegar a 10, vai estar em 10. Quanto à homologação, são coisas diferentes. Como todos falaram aí, esse porta-aviões que está no Caribe, o Gerald Ford, ele está com 14 anos de atraso, pô. Acho que se eu não falei a memória, 14 anos. Falta de dinheiro não é projeto. Era para ter sido aqui, o elevador era assim, não foi. Tem uma porta. Cara, imagina que você faz uma porta errada no porta-aviões e sai empurrando meio metro para lá, para cá. Desmonta o porta-aviões. Então, nisso, meu irmão. Então, projetos são assim. Feito o porta-aviões, o Gerald Ford, ele passou quase 2 anos com trauma de catapulta. A catapulta não deu certo, é eletromagnética, é por caldeira. É um problema sério. Ninguém vai pegar um caça e jogar no porta-aviões, onde a catapulta pode parar do nada e o caça ser jogado contra os outros aviões. Então tem que homologar cada item tecnológico daquele e testar. Para testar é muita grana. Recentemente, um caça francês, acho que o Mirage, com capacidade nuclear, ou foi... Não. Bom, foi um caça lá da OTAN. Ele sobrevoando para fazer uma interceptação da Rússia, drone, esse negócio todo, os mísseis caíram do cabide. Caiu do cabide. E o caça tinha sido homologado. Regressou para lá, para a fábrica, chamou o responsável pelaquela homologação daquele item que agarra e solta o míssil e conversa com a cabine, com a tela, widescreen, e os caças vai para o chão até consertar. Já pensou se o míssil nuclear cai no meio da população? Ou fosse outro míssil com bateu, disparou, que a gente chama míssil com espoleta de contato? Então, a homologação é complicado, demora demais. O nosso caso são as duas coisas. São mais de 2 coisas. Política, que a defesa é negligenciada. O dia da defesa vai para a Lei Rouanet, outras porcaria, ONG. Desvio de verba, que não vai para a defesa, vai para a companheirada, vai para o mecanismo, para manter esse mesmo poder político, todo mundo pagando todo mundo, para que ninguém puna ninguém. E os caças não foram testados, a realidade eles não foram testados totalmente, a verba não chegou, não foram feita a quantidade esperada, não sei quanto mais tempo vai atrasar. Reza a lenda que vai sair 30 bilhões, vai 36 bilhões. Aí foi aprovada, não sei o quanto isso vai acontecer. O ministro da Defesa fez a parte deles, bravejou, falou, comentou. O comandante da Marinha também falou que precisa de verba. Aí a esquerda já entrou nas redes sociais ligadas a eles, querendo demonizar a fala da Marinha, que não teve nada de respeito. Foi só alertando que a Força Naval precisa de um exército, que são os fuzileiros, precisa de uma Força Aérea, que é a Força Aeronaval, e precisa da Marinha, que é a esquadra. A Marinha é 3 em 1, 4 em 1, porra. É muito caro ter uma Marinha. E a Marinha tem que falar, a gente não tem condições. Então nós estamos
nesse nível aí de baixaria. Quanto ao vídeo do garoto lá, o senhor que fez o vídeo, esse vídeo rodado no Fala Glauber, o senhor autoriza. E o senhor está assistindo para ver o seu videozinho aqui, que vai dar like lá. Não faça isso para ganhar like. Entendo que é homologação, tá? Realmente, qualquer caça americano, o F-35, seja o que for, o russo, se ele estiver voando para teste, ele não vai fazer nada. É um caça de teste, tá, Souza? Essa é a realidade. Os 10 caças estão em teste. Ponto. Só que a gente tem F5, tem MX e tem outras maneiras de se fazer a cobertura do espaço aéreo, tá bom? E quanto à Indonésia, é um baita de uma nação, é a maior nação muçulmana do planeta, é a quarta, quinta população mundial atualmente, é pau a pau com os americanos, que são 370, 380 milhões de habitantes, é a maior nação muçulmana, e graças à Embraer, graças à Indonésia, a nossa Avibraz não foi à falência, tá? Porque na década de 90, 80, esses Astro 2020 não foi feito para o Brasil, foi feito para a Indonésia, ela que bancou o dinheiro lá, faz que eu compro. Por isso que a Avibraz não quebrou tempos atrás, a Indonésia que bancou baterias de Astro, munições e etc e tal, tá, senhores? A Indonésia é um grande país, eu espero que não vá o presidente lá fazer negócio com os muçulmanos e volte querendo que a gente seja muçulmano também. Porque o problema do Brasil é esse, confunde comércio com ideologia. Dito isto, acaba aqui minha fala sobre essa confusão aí dos caças aí. Só para fazer um disclaimer rápido aqui, o camarada do Nerd Militar não mandou o vídeo pra gente não, tá, cara? E a gente resolveu divulgar porque é um perfil conhecido, não é a primeira vez que a gente divulga aqui um vídeo dele, e como gerava essa dúvida, eu trouxe aqui pra gente poder fazer o debate. Então eu que dei o destaque aqui pro camarada, ele não nos acionou para fazer isso. Então tem aí o @nerdmilitar, que colocou aí o vídeo, mas foi iniciativa nossa aqui para poder divulgar esse vídeo. Só para deixar esse disclaimer, que senão parece que o cara que fez o negócio só para estar aqui. Não foi o caso. Mas dito isso, Júlio, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da Indonésia. Já, na sequência, a gente vai passar sobre a questão das espiãs russas e chinesas que estão causando aí um tumulto na inteligência americana. A gente até colocou aqui como um dos destaques do dia, porque é uma matéria que causa muita polêmica. A gente vai falar disso já. Enquanto isso, hoje eu só pedi seu like no começo desse programa, então eu peço seu like mais uma vez aqui, para a gente conseguir passar aí desses 1000 likes de uma vez, dessa primeira meta. E não se esqueça também que nós estamos tendo um concurso cultural aqui no canal para escolher o novo nome do Fala Glauber Podcast, que deixará de ser Fala Glauber Podcast, porque nosso programa, o QR Code está aqui, nosso programa não abarca mais apenas podcast. Nós, por exemplo, estamos aqui no Fala Glauber News, tem o Fala Glauber React e podem vir outros programas na grade. Tinha ali o encontro dos Comanfes, né, no formato ali podcast, mas não era uma entrevista entre uma pessoa e outra, era o papo ali dos Comanfes. Então, assim, temos um grande universo aí para trabalhar de possibilidades. Júlio, eu queria te ouvir aí sobre essa questão. Bem, a Indonésia é o quarto país mais populoso do planeta, como o Carcará citou, muita gente, e o maior em termos de muçulmanos. Concordo na fala do Carcará. E também é o 14º país no ranking da Fire Global Power, que nada mais é do que um ranking das Forças Armadas do mundo todo. Esse site coloca a Indonésia em 14º e o Brasil em 11º. Então, quem tem muitas reclamações aí no país quanto à defesa, eu solicito mandar um e-mail para o site do ranking, né, que é o Global Firepower. É ele que coloca esse ranking, colocando o Brasil na frente da Indonésia. Sobre os acordos, quanto a esse último acordo do Lula na Indonésia, o acordo entre defesa brasileira e defesa da Indonésia é somente quanto à doutrina, né? Conhecimento, troca de experiências, mais nada além disso. Feiras como encontros, feiras, né? Palestras, como o comandante de Vilas Boas falou. Mas o Lula também fez acordos na parte científica, né? Uma parte um pouquinho mais aprofundada de tecnologia, mas não foi com a Indonésia, foi com a Turquia. Então temos esses dois acordos, um com a Turquia e um com a Indonésia, um somente no campo das áreas humanas,
né, de conhecimento e prática na Indonésia, e o outro de troca científica com a Turquia, que é o país aí talvez o 8º. Eu lembro que eu repercuti aqui com Carcará sobre Turquia e Polônia, quem estaria na frente no ranking de Forças Armadas, e a Turquia está à frente da Polônia. Então, salvo engano, é o 8º nesse ranking, né, da Global Firepower. Então é isso. Temos esse cenário onde a defesa começa a se estreitar laços com a Indonésia. O Exército Brasileiro já teve observadores, né, oficiais fazendo cursos aqui no Brasil. Então, esses laços não são tão distantes entre as forças de defesa do Brasil e da Indonésia. A Indonésia é uma força armada incrível que possui 4 proeminentes grupos de operações especiais, e um deles é muito famoso, que é um Copassos, né, que equivale aos Boinas Verdes, né, ou às Forças Especiais Brasileiras. Tem também um outro que chama Denjaka, que é muito parecido com os comandos anfíbios, por ser oriundo do Corpo de Fuzileiros Navais da Indonésia. O outro grupo, muito similar ao Navy SEAL e o Grumec brasileiro, que é o Kopaska. E por último, o DEM Bravo 90. DEM Bravo 90 é da Força Aérea, né, equipe de operações especiais voltados para o SAR, que é o salvamento aéreo. Então, esses são os 4 grupos muito proeminentes de forças especiais que poderia sim fazer bons treinamentos em conjunto com as forças especiais brasileiras.